Bom, vamos aqui, gente. Uma rua de Curitiba registra 2 execuções misteriosas na mesma semana. Mas quem são essas vítimas? Será que esses crimes têm alguma relação? Deixa eu conversar com o William Bittar. Bittar, você está acompanhando essa história? Já tem as respostas para as perguntas que eu fiz? Paulo, as respostas diretamente ainda não, mas as possibilidades que a Polícia Civil trabalha para elucidar esses 2 crimes, para desvendar, né, saber o que de fato aconteceu. Que nós apuramos no primeiro momento que essas 2 pessoas ali teriam algum envolvimento com as drogas, não tanto pelo tráfico, mas talvez fossem usuários e poderiam ter algum tipo de dívida. Uma dessas vítimas, Paulo Gomes, nós não tivemos a identificação dela, foi encaminhado por Instituto Médico Legal e não saiu ainda a identificação, mas que a gente vai seguir acompanhando essa história até para saber quem é essa segunda pessoa e quem sabe ter relação com o primeiro caso. Mas a mulher foi identificada, Paulo Gomes, e nós começamos a apurar algumas circunstâncias. Descobrimos que há um tempo atrás, antes da morte dela, um amigo dela, digamos assim, foi assassinado aqui no centro de Curitiba. E ela estava junto. E no ela estar junto, ela tinha medo de ser também alvo dessas pessoas. Por quê, Paulo Gomes? Porque ela teria reconhecido o atirador. E foi algo que foi registrado em boletim de ocorrência, mas ela não procurou a polícia para falar quem seria essa pessoa. Será que tem a ver com isso? Será que tem a ver com uma queima de arquivo? É isso que nós vamos tentar explicar nessa reportagem por Cidade Alerta. Será que esta rua pode ter virado um ponto para a desova de corpos por criminosos? No intervalo de apenas 2 dias, 2 pessoas mortas foram encontradas aqui. Estamos falando da rua José Ângelo Miqueleto, que faz a ligação entre a rua Nicola Pelanda e a Estrada do Ganchinho, no bairro Umbará, em Curitiba. 2 mortes que, na verdade, foram execuções. O primeiro corpo encontrado foi de uma mulher no dia 27 de fevereiro, que estava enrolada em vários cobertores e com muito sangue. Um morador da rua chamou a polícia ao encontrar o corpo que estava no canto da rua. Só que nenhum grito ou barulho de tiro foi ouvido pelos moradores. E por isso a polícia afirmou que o corpo, na verdade, apenas foi deixado naquele lugar. Uma cena macabra. Nós estamos pertinho aqui da rua Nicola Pelanda, em uma área de mata, bem atrás do Parque Lago Azul, cartão postal aqui do bairro Umbará. Ali atrás, onde tem aqueles cobertores, os moradores acharam estranho e viram sangue saindo do mato, do barranco. Quando eles chegaram perto desses cobertores, Paulo Gomes, depararam com o corpo de uma mulher seminua, com a parte de cima do corpo sem roupas, encontrada também com muito sangue, com muitas marcas de violência. E 2 dias depois, já em 1º de março, outro corpo foi encontrado na mesma rua, poucos metros de onde o corpo da mulher foi deixado. Nos últimos dias, o Instituto Médico Legal conseguiu fazer a identificação da primeira vítima, Suelen Gonçalves Cordeiro, de 31 anos. E a história dela foi levantada pela RIC TV Record. Suelen era dependente química e estava em situação de rua, mesmo tendo família. No entanto, ela ligava para a mãe a cada 10 dias, até porque tinha uma filha pequena. Pelo menos foi isso que ficou registrado em um boletim de ocorrência de desaparecimento dela em janeiro de 2023. Pouco tempo depois, ela foi encontrada, mas o consumo de drogas atrapalhou toda a vida dela, inclusive fazendo a jovem parar atrás das grades em alguns momentos. Já tive uma passagem, não sei se você acarretou alguma coisa no sistema de vocês, eu sou usuário de crack. Eu estava no centro fazendo uma compra, né? E daí a polícia deu um enquadramento e eu fui para na delegacia. Mas algo chamava a atenção. Alguma coisa acompanhava a Suelen há um bom tempo. Um medo, um receio. Isso porque em 2022 ela presenciou um crime no centro de Curitiba. E além de conhecer a vítima, ainda teria reconhecido o autor. E isso gerava uma dúvida nela, se ela procurava ou não a polícia para entregar o suspeito. Conforme uma pessoa bem próxima a Suelen, ela presenciou o assassinato de Júlio César Manião, morto em julho de 2022. Júlio tinha várias passagens pela polícia e, ao que tudo indica, seria o fornecedor de drogas para Suelen. O senhor já foi preso alguma vez? Já. Pelo que o senhor lembra? Por tráfico. O senhor faz algum tipo de substância entorpecente? Uso crack. Com que frequência? De vez em quando. Agora, quem é a outra vítima que foi morta quase no mesmo local em que o corpo da Suelen foi encontrado?
A polícia militar esteve lá. Segundo o boletim de ocorrência, uma moradora ouviu um disparo de arma de fogo e, em seguida, um carro teria saído da região em alta velocidade. O homem morto estava sem nenhum documento, portava apenas utensílios usados para o consumo de drogas. No entanto, a identificação dele ainda não foi confirmada pelo IML. Nós procuramos a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, que investiga os dois crimes. No entanto, a assessoria de imprensa da polícia informou que o delegado não tinha horários para nos atender e se limitou a dizer que as investigações estão em andamento. Mas a dúvida ficou. Este homem conhecia Suelen? Tem relação a morte de Suelen com a deste rapaz? O que motivou 2 assassinatos no intervalo de 2 dias e que os corpos foram deixados no mesmo lugar? Bom, a polícia que tem que responder a esses questionamentos e torcer para que nenhum outro corpo seja encontrado por lá. Paulo Gomes, e a gente vai seguir acompanhando essa história porque a gente tem informação de que essa identificação, essa segunda pessoa que foi morta ali já teria uma possível identificação. E aí nós vamos atrás dessa identificação, levantar também desse nome qual seria o envolvimento dele, se conhecia a Suelen ou se não conhecia, até para a gente saber se tem relação a algum crime. Então na próxima semana a gente deve ter novidades importantes com relação a esses 2 homicídios ali no Umbará, Paulo. Obrigado, Bita.